Partiram de Hazerote e acamparam-se em Ritma. Partiram de Hazerote e acamparam-se em Ritma. Novo Testamento, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Versículo 14, novamente. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Hazerote e de Zaabe. Jornada de 11 dias, a desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia. Mais um pouco à frente aí, Deuteronômio capítulo 2, desculpa, Deuteronômio capítulo 1, versículo 19. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto, que vistes pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. E agora, versículo 42. Disse-me o Senhor, dize-lhes, não subais, nem pelejais, pois não estou no meio de vós. Capítulo 2, um pouquinho para frente, versículo 14. O tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38. Essas três últimas estações, elas falam de aspectos diferentes da carne e do pecado. Em Kibrot Hatavá, nós vemos que ali houve uma sedição do povo. Não se lembra? Eles queriam comer carne, queriam voltar para o Egito, para as panelas de carne. O Senhor provê, mas ali é um grande juízo, né? Eles murmuraram contra o Senhor. E por causa desse pecado, o Senhor exerce o juízo. Em Hazerote, a situação do pecado é manifestada nos líderes. E nós lembramos como Miriam e Arão chegaram diante de Moisés e reivindicaram que eles também deveriam ter liderança sobre o povo, sendo que Deus já havia designado Moisés como sendo o líder. E a situação ocorre de tal forma que é como se aquele pecado tivesse oculto ali no coração de ambos, principalmente no coração de Miriam. Alguém que, sem dúvida, teve um papel importante, não só na vida de Moisés, mas também quando eles prosseguiam no deserto. Lembra quando houve a travessia do mar? Foi um dos momentos que Miriam, ela se levanta, a Miriam, né, e ela exalta o Senhor e encoraja aqueles que estavam com ela para exaltar o Senhor também. Ela liderou, né, aqueles israelitas em adoração ao Senhor. Era uma líder, sem dúvida, no meio do povo. Lembra que ela era mais velha que Moisés, né? Ela que cuidou de Moisés na beira do rio. De alguma forma, aquilo estava oculto no seu coração. Ela talvez não tivesse aceitado muito bem o fato do seu irmão mais novo, caçulinha, ter então um papel de proeminência, né, no meio do povo de Deus. De alguma forma, esse pecado é manifesto naquela situação. Então,
Em Hazerote, a gente vê de maneira tipológica e como, de fato, todos pecaram, estão aquém da glória de Deus. E, infelizmente, nós vemos esse pecado, né? Não só no meio do povo de Deus, mas principalmente na liderança. Né? Certa vez o irmão falou assim: o problema nunca está com as ovelhas. Né? Em geral, não está com as ovelhas, o problema está com aqueles que lideram. E nós temos visto, infelizmente, para a tristeza do povo de Deus e para a tristeza do Senhor também, como muitas vezes os líderes têm envergonhado o nome do Senhor. Mas isso tem a ver com uma coisa que está lá no âmago, que se chama pecado. É o nosso eu. Lembra o que é a nossa carne? Interessante que eu conversava com uma pessoa que não é convertida, não nasceu de novo. Interessante a percepção dessa pessoa do mundo a respeito do que é o eu, do que é a carne, né? Apesar dele não conhecer as Escrituras, ele conseguiu definir de maneira bastante clara o que seria o eu, né? Então, é interessante ver que até as pessoas do mundo têm essa consciência, eles sabem o que é o eu. Então, nessas duas estações, então, Kibrot Hatavá e também Hazerote, nós vemos uma manifestação do pecado de maneira insidiosa e da carne. E essa terceira estação desse ciclo, nós vemos então a situação se aprofunda ainda mais. E aqui, de fato, acontece algo terrível. Porque a partir desse ponto, os irmãos que me acompanharam na leitura, o Senhor fala: não estarei no meio deles. Os irmãos percebem? Os irmãos podem imaginar coisa mais grave do que essa na vida de alguma pessoa? É muito comum, né, hoje, né, quando as pessoas se despedem, cristãos ou não, fala assim: vai com Deus, fica com Deus, né? Interessante isso, né? Pessoas que às vezes nem, não sei nem se creem em Deus, nem são cristãos. Eu também não professo o Senhor. Então, a ausência de Deus é alguma coisa que é terrível para qualquer um. E quando Deus pronuncia essa palavra tão dura, aquilo é um marco muito sério. Agora, como é que nós chegamos aqui em ritmo? Como é que o povo chegou até ritmo? Como nós acabamos de ler, eram apenas 11 dias de Horebe, né, do Monte Sinai, lembra-se? 11 dias caminhando. E, de novo, vou tentar exemplificar aqui. Aqui tem a Península do Sinai. Aliás, nosso irmão está lá e mandou foto para mim, o Luiz. Está bem, viu? Está muito bem lá. 12 quilômetros de caminhada para subir, 12 para descer. Então, a caminhada lá foi de 12 quilômetros também, mas foi lá, viu? Os irmãos caminharam aqui. Aqui nós temos o Sinai, a Península do Sinai. Mar Vermelho aqui, Egito do lado de cá, os irmãos, certo? Mar Vermelho aqui, e aqui Arábia Saudita, etc. Certo? Península Arábica aqui. Então, eles atravessaram o Mar Vermelho aqui e vieram descendo ao sul, margeando o Mar Vermelho. E aqui eles chegaram, nesse ponto mais ou menos, aqui, chegaram no Monte Sinai e aqui eles começam a subir. É esse caminho de 11 dias. Eles vão agora margeando o Mar Vermelho do lado de cá. Então, lá em Deuteronômio fala claramente o caminho que eles tomaram, principalmente uma coisa chamada Suf. Esse lugar existe hoje, tá? No Eiba, que chama no lado de cá da Península do Sinai. É curioso, né? Esse tratado de paz, né, ou cessar-fogo, ou que seja, entre Israel e Hamas, foi discutido numa cidadezinha que fica bem ao sul aqui, ó, da península do Sinai, não é curioso? Né? Muito bem, então eles subiram, foram 11 dias, não é muito tempo. E se vocês observarem no mapa, daqui até chegar à terra de Canaã é um pulo, é muito perto. E aqui fala que eles seguiram pelo caminho, é o caminho que seria, que passa por Petra, Moab, etc., até chegar, né, desse lado aqui, do lado do Jordão, até chegar à Síria, né, certo? Bem ao norte aqui. Então eles caminharam aqui e chegaram nesse ponto em ritmo, certo? E aí acontece alguma coisa que muitas vezes nós podemos ficar confundidos, achar que há uma inconsistência na palavra do Senhor, certo? Então preste atenção, eu vou ler 2 versículos novamente, para nós entendermos o que o Senhor estava querendo fazer, ensinar para o povo ali. Números, capítulo 13,
Versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então, está dizendo aqui, disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra. Né? Vamos voltar, desculpa, um pouco para frente do Deuteronômio. Versículo 19, capítulo 1, versículo 19. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possuía, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas, não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens de cada tribo, um homem. E foram-se e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol. E por aí continua o texto. Os irmãos percebem uma aparente contradição aqui? O texto em Gênesis fala que o Senhor determinou a Moisés que enviasse espias. Não é isso? E o que está dizendo aqui? Então todos vós vos chegastes a mim e disseste: mandemos homens adiante de nós. Afinal de contas, quem foi que definiu o envio de espias? Foi o Senhor ou foram os israelitas? Esperando a resposta. Aqui é um ensinamento muito precioso do Senhor. O mundo em que nós vivemos, ele está na situação que está, não é porque Deus quer, é porque Deus permite. Deus não deseja que o mundo seja como é, ou como está sendo, a gente sabe disso. Todos pecaram, e o pecado entrou não apenas na humanidade, mas em toda a terra, de tal forma que hoje toda a criação geme por conta do pecado introduzido pelo homem. Não é verdade? O mundo não é do jeito que Deus quer, de maneira alguma. Mas Deus permite. Deus havia prometido que, ao tirá-los do Egito, ele estava não apenas tirando da servidão de Faraó, mas Deus estava fazendo com que eles fossem levados a Canaã. Lembra? O propósito de Deus não é apenas, como se fosse pouco, né? Nos tirar do mundo, das garras do inimigo, que é uma coisa tremenda. Nos transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é uma coisa tremenda. Porque não é só nos libertar do reino das trevas, mas é nos levar para o reino do Filho do seu amor. Então, o propósito de Deus sempre foi de tirá-los de Israel, do Egito, tirá-los da garra do inimigo com um braço forte, como Deus fez, e conduzi-los a Canaã. Esse era o propósito de Deus, esse era o desejo de Deus, essa era a palavra de Deus, essa é a vontade de Deus. E Deus já havia dito que aquela terra era uma terra onde manava leite e mel, uma terra muito preciosa. Mas nesse ponto, observe o que acontece. Esses homens chegam para Moisés e falam o quê? Mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e as cidades que devemos ir. De alguma forma, o coração desses israelitas
estava endurecido pela incredulidade. Eles não creram naquele que os havia retirado com o braço forte do Egito. E não creram que ele, o Senhor nosso Deus, teria a total condição de introduzi-los na terra. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque essa é uma das lições importantes nessa estação de ritmo. Existe algo muito profundo aqui relacionado à incredulidade. Incredulidade. Eu já mencionei para os irmãos anteriormente que essas duas estações têm um ponto-chave nessa trajetória. Uma, 11ª estação, que é o Sinai, fala da justificação pela fé. A 32ª, que é Cades Barneia, que fala da santificação. São dois pontos focais. Na vida do cristão, são dois pontos focais na palavra de Deus. São dois pontos focais nas epístolas de Paulo. Justificação e santificação. Claro que Paulo avança mais e fala da glorificação também. Mas a santificação e a justificação são dois pontos focais. Então, os irmãos abram comigo em Hebreus, capítulo 3. Vamos ver alguns versículos aqui. Versículo 7. Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Esse texto todo de Hebreus, capítulo 3, era muito importante, está fortemente ligado com aquilo que nós temos compartilhado, né, que fala a respeito de Moisés e como foi fiel sobre toda a casa de Deus, assim também como o Senhor Jesus, assim por diante. Mas observa bem o que o escritor aos Hebreus traz aqui. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Vamos ver ao que está se referindo. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Prosseguindo, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós, esse termo é muito forte, né? Perverso coração de incredulidade. Aí eu paro assim, não, Senhor, mas eu creio no Senhor. Essa palavra aqui não é para mim. Por que essa demonstração vem para aqueles santos hebreus aqui? É um aviso, está dizendo o quê? Tende cuidado. Então, presta atenção. Se atende cuidado, é algo que pode acontecer. E essa demonstração vem exatamente por isso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Coração de incredulidade vos afaste do Deus vivo. Então, irmãos, nós estamos sujeitos à incredulidade. Quando isso pode acontecer? Acho que cada um de nós pode testificar dessa experiência. Quantas vezes nós vemos na palavra do Senhor algo, mas de alguma forma a fé não é misturada com a palavra e a gente de alguma forma não crê. O que aconteceu com aqueles israelitas naquele ponto ali em Cades Barneia? Eles não creram na palavra do Senhor. Eles não creram por quê? Porque eles não acreditavam que de fato Deus sabia muito bem o que estava pela frente. Talvez Deus não conhecesse muito bem aquela terra. Sendo que Deus já tinha descrito a terra, Deus já tinha estado lá, vamos colocar assim. Não precisava de espias, os irmãos percebem? Não precisava de alguém para poder testificar se de fato era assim. Ou seja,
Eles colocaram Deus à prova. Foi o que falou aqui em Hebreus. Colocaram Deus à prova. Afinal de contas, vocês não estão crendo na minha palavra. Vocês não estão crendo em mim. Isso é muito grave. Por isso que a palavra fala um perverso coração de incredulidade. Versículo 13. Pelo contrário. Então, quando fala pelo contrário, qual que é o antídoto? Exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, existe um antídoto. Muitas vezes esse antídoto para nós é muito difícil, é muito duro. Porque aqui fala uma palavra complicada. Eu já vi ela sendo utilizada de maneiras muito inadequadas, que é a palavra exortar. Em vários contextos, alguns entendem que exortar é chegar e descascar o irmão, né? Acabar com ele ou com a irmã, né? Exortar significaria chamar a atenção de uma maneira veemente e forte. Quando a palavra exortar aparece, o propósito é de, por um lado, é de chamar a atenção para alguma coisa, mas junto o encorajamento, não o desencorajamento. Tantas vezes acontece a tal exortação que derruba o irmão, que para ele levantar daí são alguns anos de depressão, de tristeza, por causa de uma palavra que é dita de maneira inadequada, uma exortação. Então nós precisamos, irmãos, aprender, cada um de nós, aprender como exortar. Talvez não como o Mário fez hoje, um pouco antes de começar a compartilhar, certo? Nós temos que aprender do Senhor como nós podemos ajudar, exortar, avisar uns aos outros. Nós somos muito melindrosos. Eu sou muito melindroso. Alguém fala uma coisa um pouquinho torta para mim, já fica meio complicado, certo? Espera lá. Quem que Simão acha que é? Porque ele não olha para si mesmo, não vê que ele tem situações piores do que a minha. Então nós não recebemos a palavra de exortação como sendo uma ajuda. E como nós precisamos, de alguma forma, aprender isso, irmãos, porque esse é o antídoto para o perverso coração de incredulidade. Os irmãos percebem quanto está gerando em torno da incredulidade? Não acaba aqui não. Esse capítulo, ele menciona algumas vezes a palavra hoje. Então, isso é uma ação que tem que ser tomada com urgência, ainda mais nos dias em que nós estamos, que antecedem a vinda do Senhor tão breve. É o dia que se chama hoje, não é amanhã. E continua. Pelo contrário, versículo 13, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim. Qual o fim? Da nossa carreira. Está falando da carreira. Até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. E ele continua. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Ou seja, quem foi que se insurgiu contra a palavra do Senhor? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Aquela geração que foi... Só o novo homem. E Cádiz Barneia, lembra? Cádiz Barneia significa a palavra santo ou santificação. É o que significa. É o que nós vemos em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então essas duas lições, elas estão muito próximas. Essas duas lições acontecem ali em ritmo, que é Cádiz Barneia. No mesmo lugar. 38 anos depois, eles voltam para aquele mesmo lugar, por isso que eles ficaram vagueando. Por quê? Porque o Senhor não estava mais com eles, não estava no meio deles. Porque o processo de santificação é o processo que, infelizmente, muitos dos filhos de Deus param. É muito comum nós vermos irmãos, pessoas que creram no Senhor Jesus, nasceram de novo. Eu creio que sim.
mas de alguma forma não prosseguiram a carreira. E quando entenderam que o caminho que estava proposto era um caminho estreito, quando entenderam que de fato a porta era estreita, quando de fato entenderam que o caminho era o caminho da cruz, esse padrão ficou alto demais. E a reação desses irmãos é basicamente o que aconteceu com os israelitas naquele momento, lá em Hazerote. Vamos voltar. Ou em, desculpa, em Gibraltar, estava, vamos voltar para o Egito. Não dá não, a coisa tá difícil, está complicada. Eu não vou conseguir seguir o Senhor, como a palavra está dizendo, não. Vamos dar uma maneirada aí, né? Pega leve, porque tá complicado. Então, muitos ficam pelo caminho. Muitos não prosseguem a vida cristã. Porque quando chega no ponto em que o Senhor fala, sede santos como eu sou santo, a coisa toda vai se perder. Esse é o desafio que nós temos hoje, irmãos, para cada um de nós. É possível a santidade? A resposta, sim. Não aquilo que, infelizmente, houve na história da igreja, santidade sem pecado. Não. Nós sabemos que não é possível. Enquanto nós estivermos nesse corpo, a carne, ela está aqui. E nós vamos cometer pecados. Mas nós não vamos viver em pecado. Não podemos viver em pecado. Não podemos viver pecando. É por isso que nós temos o livro de 1 João. 1 João nos adverte. Se nós pecarmos, ele coloca até si, né? Para não ser uma coisa frequente. Nós temos o nosso Senhor, que é o nosso advogado. E se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, irmãos, existe um caminho de santificação. Não é um caminho de perfeição sem pecado. É impossível. Só o nosso Senhor é perfeito sem pecado. Nós não. Mas nós temos um caminho, e nesse caminhar, o propósito de Deus é que a nossa vida seja como a luz da aurora, que vai brilhando dia a dia até ser dia. Perfeito. Até ser. Então existe uma progressão na sua vida e na minha vida. É isso que o Senhor deseja ganhar em nós. Então o que acontece ali em ritmo? Aquela geração falou assim: não dá, não queremos. E aí o processo que Deus faz, de fato, é fazer com que o processo de santificação aconteça. E de alguma forma Deus vai tratar com aquela próxima geração de maneira muito especial, porque ela entraria então na terra. Então vamos voltar lá para o livro de Números. Porque eu tenho que dar a resposta para os irmãos. A Priscila está ali aguardando, né, Priscila? Afinal de contas, essa aparente contradição. Vamos lá ver esse capítulo 13. Diz o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã. Ouvindo Deus, lá em Deuteronômio, que o povo não havia crido nele, Deus, de maneira soberana, mas pela fraqueza do coração deles, Deus permite, então. Vocês não acreditam em mim? Então tá bom. Manda os espias. Então, a maneira, irmãos, como Deus permitiu que isso acontecesse. O propósito dele não era esse, porque a palavra dele tinha sido dada. Mas Deus permite, então, que, segundo o conceito e a ideia daquele povo, ele mandasse, então, espias. Então, nós vemos o que acontece, os irmãos podem ler o texto todo depois, são separados representantes de cada tribo, os príncipes entre eles, para poderem, então, espiar a terra. Muito bem. Versículo 17, capítulo 13. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. E ele fala, então, qual que é o trajeto que eles deveriam seguir para poder, então, explorar a terra. Versículo 21. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim. De novo, olha o mapa aqui, ó. Península do Sinai, eles estão subindo, eles estão nesse ponto aqui, ó, subindo no Eiba aqui, que está de frente para a Arábia Saudita aqui. Eles vão subindo, tá? Esses espias subiram, e o deserto de Zim está mais ou menos por aqui, ó, certo? Essa região do deserto de Zim.
Eles sobem, vão daqui e continuam subindo. Se os irmãos lembrarem do mapa mais ou menos do Oriente Médio, hoje está muito comum, né, aparecer na televisão, hein? Você vai bordeando o Rio Jordão, você vai subindo, e se você for subindo, você vai passar por Moabe, Amon, etc., até chegar do lado ali na Síria. Na realidade, é Jordânia ali hoje, certo? Você tem a Jordânia, logo em cima você tem a Síria. E essa cidade que está falando aqui, ó, de Zin, até Reob, a entrada de Ramate, é lá na Síria. Então, os espias subiram daquele ponto do deserto de Zin até onde é a Síria hoje. Eles ladearam todo o Rio Jordão. E, obviamente, eles entraram na terra, certo? Subiram pelo Negueb e vieram até Hebron. Até Hebron. Hebron fala de comunhão. Hebron fala de comunhão. E alguns dizem, se referem a Hebron como sendo Canaã da Canaã. Tudo aquilo que você lê na palavra de Deus a respeito de Canaã, a terra que emana leite e mel, como se eu falar abundância da terra, você vai encontrar em maior abundância ainda na região de Horebe. E Horebe tem uma chave muito importante, porque ela fala de comunhão, mas por outro lado dá um paradoxo muito interessante. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak, os Anaquins. Lembra? Lá em Gênesis. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, dando até uma referência temporal no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, que também fica perto de Hebron, e dali cortaram um ramo de vide com cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Este lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Chegaram em Hebron, Canaã da Canaã. Toda a abundância representada naquele local que fala da comunhão com Deus. E naquele lugar, o Vale de Escol, então eles cortam um ramo com um cacho de uvas. Um cacho. E esse um cacho de uvas, para poder ser carregado, eram 2 homens numa vara. Tem uma. Quando nós tivemos a oportunidade de estar em Israel em 97, foi muito interessante porque o guia era um guia que foram alguns irmãos que ajudaram, um deles é o irmão da Inglaterra, Michael Hodgson. E é interessante que não só eles, mas vários que são guias turísticos, eles têm como um selinho deles, exatamente, 2 homens carregando caixinha de uva, né? É como o bottom que eles têm. Lembrando que realmente ali desse evento tão precioso. Mas qual que é o contraste, o paradoxo que a gente tem aqui? O paradoxo que foi relatado posteriormente, como nós veremos, os irmãos devem se lembrar, é que era uma terra realmente maravilhosa. Mas estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Vamos prosseguir então. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, nós sabemos onde é que é isso, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Então, de alguma forma, aqueles israelitas que induziram a ida dos espias agora estavam recebendo o relato. Certo? Agora, vamos prestar atenção. Vieram aqueles 12 espias e eles falaram daquilo que eles viram. Certo? Aquilo que eles viram, obviamente, estava, de alguma forma, contaminado pela percepção própria de cada um deles. Eram 12, cada um teria uma percepção do que eles viram. E observe que o povo de Israel, e aí nós vemos exatamente por que o Senhor se enfureceu, se irou-se contra eles. Eles deram ouvidos à percepção de olhos humanos a respeito de algo que era, sim, por um lado material, real, mas algo que era espiritual. Eles não tiveram olhos para enxergar aquilo que Deus tinha prometido. Deus já havia descrito a terra para eles. Deus já tinha sido, entre aspas, o principal espia. Vamos continuar.
Relataram a Moisés e disseram, versículo 27, fomos à terra, aqui nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Verdadeiramente mana leite e mel. Eles ficaram impressionados com a riqueza e abundância da terra. Este é o fruto dela, está aqui a prova. Agora tem um porém no versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos os filhos de Anak, os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Mana, leite e mel, mas... Os irmãos percebem? O povo de Israel estava diante desse dilema, entre aspas. Tá, tem uma terra que mana leite e mel, mas tem um mas aqui. Ó. A vida cristã é maravilhosa. A salvação é preciosa em Cristo Jesus. Por meio da sua morte, nós somos libertos da condenação que está sobre esse mundo. Mas a nossa caminhada, o dia a dia, nós vamos encontrar dificuldades. Irmãos, vai ficar muito claro no texto, que são exatamente essas dificuldades, o alimento, que vai permitir que nós possamos prosseguir nessa caminhada. É tudo invertido, de alguma forma, na vida cristã, não é verdade? É quando você perde que você ganha. Se você perde a sua alma, você ganha. É tudo invertido. Então, aquilo que era a dificuldade, os gigantes, exatamente são eles, de alguma forma, o alimento, que vão fortalecer a você e a mim na nossa caminhada. Vamos prosseguir. Aí vem um testemunho maravilhoso de Caleb. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Não percebem? É por isso que o Senhor dá testemunho de Caleb. Nós vemos depois que havia um espírito diferente em Caleb. Certamente prevaleceremos contra ela. 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir. Eram 10, agora contra um, né? Porque tinha Josué também. 10 espias contra um espia. A visão desses 10 e a visão desse um. A mesma terra, o mesmo trajeto, o mesmo lugar. Aonde estavam os olhos postos? 10 tinham os olhos postos nos gigantes. Um tinha os olhos postos. Dois, na realidade, tinham os olhos postos no Senhor. Por isso que o Caleb fala: Eia, subamos, possamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra. E começaram, então, agora a falar mal da terra. A vida cristã é muito dura, não dá não. É demais, pô. Né? Você está pegando pesado, não é muito bem isso que o senhor está falando, não. Pode dar um jeitinho. E nós vemos isso hoje, infelizmente, irmãos e irmãs. Acho que, querendo ou não, passam, né, pelos nossos olhos aí, às vezes que nós estamos navegando aqui e acolá, às vezes alguém falando a respeito do evangelho que você fica horrorizado. E muita pregação hoje fala, sem dúvida, Deus é amor. Deus ama. Deus é um Deus que ama, mas Deus é justo, Deus é reto. É pregado o evangelho muitas vezes pela metade. É pregado o evangelho onde o arrependimento dos pecados não é pregado. Esse é um evangelho capenga. É pregado o evangelho pela metade, um evangelho sem cruz. Que é mais grave ainda. Porque se nós falarmos da cruz, eu não tenho público. Muito duro de ouvir. Esse é um dos problemas mais graves que nós temos vivido nos dias de hoje. É o evangelho que é pregado pela metade. Sem dúvida, a terra mana leite e mel. Mas Deus não prometeu que nós não teríamos dificuldades.
Deus não prometeu isso. Mas ele prometeu que estaria conosco. Né? Aquele poema tão maravilhoso de Anne Johnson Flint, se não estou enganado. Ele prometeu que estaria conosco. Eis que estou convosco, até a consumação dos séculos. O caminho vai ser difícil? Sem dúvida. Teremos gozo, teremos alegria, teremos. Mas sem dúvida, teremos dificuldades. Mas o Senhor está conosco. É isso que nós temos que lembrar, irmãos. Então esse é o ensinamento que nós precisamos de ter, de reter. A caminhada é difícil. Graças ao Senhor, porque Ele foi antes de nós, Ele é o nosso precursor. E Ele está conosco, cada dia. Vamos prosseguir. Eles infamaram a terra que havia espiado. Lembra que de alguma forma fala de Cristo. Eles infamaram, né, as riquezas insondáveis de Cristo. A terra pelo meio da qual passamos, espiar a terra que devora os seus moradores. Olha a palavra aí, devora, engole, acaba com os moradores, certo? E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Aná, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também como éramos aos seus olhos. Olha que interessante. Éramos aos nossos próprios olhos. Para onde é que eles estavam olhando? Para eles. Os olhos estavam colocados no local errado. Não tinha como. Se você olhar para você mesmo, se olhar para mim mesmo, esquece. Não tem jeito não, irmãos. Nós sabemos disso. Por isso nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós somos encorajados disso a cada dia. O inimigo usa muito situações como essa para nos colocar em depressão. Quando a gente começa a olhar para a gente mesmo, a depressão dá certo. Por isso nós somos encorajados pelo Senhor a orarmos, a olharmos para o autor e consumador da nossa fé. Esse foi um ponto nevrálgico aqui. Chegamos no capítulo 14. E aí nós vemos o ápice. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Um relato daqueles, caminhamos do Egito até aqui para chegar na terra e ser desse jeito, que esses espias falaram. O que vão fazer? Eles choraram a noite toda. Desespero, imagina. E aí vem o versículo 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação diz: tomara tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos a espada e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Infelizmente, o que acontece, irmãos? Tantos irmãos, aqueles que creem no Senhor, voltam. Não estou falando de perda de salvação, mas eles retornam para o mundo. Acho que cada um de nós pode ter talvez o conhecimento de um ou dois, três, com quem isso aconteceu, é muito triste. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha só que coisa. Ou seja, não queremos o Senhor nos liderando, mas nós vamos escolher um capitão, como das outras nações. Os irmãos devem estar lembrando aí da escolha de Saul. Quando, de alguma forma, o povo fala com Samuel: nós queremos ter um rei como das outras nações. Deus, não queremos como nosso rei. Queremos um rei como das outras nações. Os irmãos percebem a profundidade de uma palavra dessa, o impacto de uma palavra dessa? E voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Olha o superlativo. Muito, não é só boa, não, é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, nos fará entrar nessa terra e nola dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão
os podemos devorar. A terra que devora os seus habitantes. O testemunho de Josué e Calebe é: eles são o nosso pão. Eles são o nosso pão. Como pão podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Esse é o testemunho daqueles que tinham os olhos colocados no Senhor. Aqueles que tinham os olhos colocados na promessa do Senhor. E o Senhor é fiel. Ele os levaria a entrar na terra de Canaã. Irmãos e irmãs, o Senhor é fiel. Pela misericórdia dele, a cada dia na sua vida e na minha vida, ele tem desejado isso. Ganhar em nós mais e mais da pessoa do seu filho. Ganhar em nós aqueles que de alguma forma sejam filhos maduros, que de alguma forma, se o Senhor se agradar de nós, possamos chegar à estatura de varão perfeito. O propósito de Deus para você e para mim é esse. Esse é o propósito de Deus. E a cada dia é isso que Ele está querendo fazer na sua vida e na minha vida. Essa é a caminhada cristã. O alvo não mudou. O alvo é Cristo. Não mudou. O padrão de Deus não mudou. Versículo 10. Apesar disso, toda a congregação, não foram alguns, toda a congregação disse que os apedrejasse, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim? Os irmãos estão vendo a questão da incredulidade? Até quando não crerão em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio deles, com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Irmãos, esse ponto, eu já vou encerrando, é um ponto tremendo para nós enxergarmos Moisés como um tipo tão precioso do Senhor Jesus. Olha que Deus fala nesse momento. Com pestilência o ferirei e o deserdarei. Não serão mais o meu povo. Não serão mais a minha herança. E Deus fala com Moisés: e farei de ti, está falando com Moisés, povo maior e mais forte do que esse. Os irmãos percebem a situação que Moisés se encontra agora? Eu não sei o que você ou eu faríamos numa situação como essa, mas é uma chance de ouro. Imagina, a descendência agora ser minha, verem da minha semente, é a minha herança. Aí nós vemos agora o coração de Moisés. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizesse subir este povo no meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar esse povo na terra que ele prometeu, com juramento, os matou no deserto. Olha como é que Moisés argumentava com o Senhor, ele falava com Deus face a face. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Irmãos, que oração intercessória tremenda. Ele é como o nosso grande sumo sacerdote que nós temos hoje diante do Pai, que intercede por você e por mim. Quando nós avançamos na nossa incredulidade, quando nós avançamos na nossa rebeldia contra o Senhor, a sua grande misericórdia nos proveu um grande sumo sacerdote, que intercede por você e por mim. Que figura tão preciosa.
de Moisés aqui. Versículo 20: tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Tremendo, né, irmãos? Segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes. Lembra das murmurações? Nós estamos lá no princípio, quando começamos a compartilhar, do número de murmurações que eles tiveram contra o Senhor. Nenhum deles verá a terra, que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá. Esse versículo é tão precioso. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Eu acho que, eu vou terminando por aqui, nós temos de fato um ensinamento tremendo, né, para a nossa vida. De fato, nós podemos concordar 100% com o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, que essas coisas foram escritas para a nossa instrução. Irmãos e irmãs, que nós possamos ser encorajados, não desencorajados, né? Nosso propósito é de nos encorajarmos mutuamente nos dias em que nós vivemos. E lembrarmos que o propósito de Deus, para você e para mim, é que sejamos santos como Ele é santo. E que pela sua misericórdia e pela assistência inefável do Espírito Santo, Ele nos conduza a cada dia nesse caminho de santificação. O Senhor não prometeu que não teríamos dificuldades. Nunca. Ele não falou que nós estaríamos caminhando no mar de rosas. O Senhor não prometeu isso. Mas Ele prometeu que estaria com você e comigo todos os dias até a consumação dos séculos. É Ele, por meio do seu Espírito, quem vai realizar essa obra em você e em mim. E a pergunta que eu vou deixar com os irmãos: você crê? Senhor, nós damos graças pela provisão tão preciosa que nós temos na pessoa do nosso Senhor Jesus. Somos tão gratos ao Senhor porque o teu propósito para cada um de nós é, Senhor, que sejamos santos como o Senhor é santo. Ó, Senhor, que o Senhor fortaleça a cada um de nós no nosso caminhar. Nós declaramos, Senhor, que nós não temos condição em nós mesmos. De fato, se nós olharmos para nós mesmos, nós só veremos dificuldades, impossibilidades. Senhor, nós queremos que o Senhor pode. O Senhor pode todas as coisas. Por isso nós pedimos que o Senhor venha realmente nos encorajar a prosseguirmos, Senhor, nesses dias que antecedem de maneira tão breve a tua vinda, que possamos ser achados de pé na tua volta, não pelos nossos méritos, mas por causa da tua obra em nossas vidas. Ó, Senhor, sê conosco, nos encoraje. Precisamos do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. É isso que eu gosto de trabalhar, irmãos. Funcionários medicinais. Vários de e a